Olá, sétimo ano, saudações para vocês, tá? Saudade de todos. Estamos aqui com mais uma aula, agora falando de desenho geométrico, tá? E nós vamos ainda comentar sobre o módulo 2 dentro do caderno de desenho geométrico, né? O desenho geométrico é um caderno único, tá, pessoal? Só fazendo um parênteses aqui, uma observação. Eu estou gravando aqui na minha casa aqui e às vezes tem muito pássaros cantando no fundo. Então, se você ouvir algum barulho de pássaro, não se preocupe, tá? É porque eles acabam chegando aqui, eu não consigo controlar essa entrada e saída de som ainda, tá bom? Então vamos lá. Olha só, nós estamos falando aqui sobre a aula 9. Eu coloquei matemática, né, dentro da disciplina matemática, porém nós vamos trabalhar DG, tá? Desenho geométrico, módulo 2. Vou resolver um exercício para vocês aqui e vou comentar algumas coisas sobre o módulo 2, tá? Com vocês então, professor Genifran comentando aqui algumas coisas interessantes sobre a matemática, ok? O nosso assunto, primeiros passos rumo ao método fundamental, MF, além da classificativa, nós também vamos trabalhar a ideia do... Nós já trabalhamos, aliás, a ideia do enunciado gráfico, né? EG, EV, que é enunciado verbal, e o roteiro. Na ordem vem enunciado verbal, que é a leitura da questão, enunciado gráfico, que é onde você faz o esboço à mão livre do teu desenho, né? Do desenho na construção. E na construção você faz o desenho tranquilo. O roteiro é quando você diz passo a passo como é feito o teu desenho. Tá? O que, que você desenha primeiro, o que, que foi desenhado depois, o que, que tem que ser observado, tem que ser destacado. Beleza? Para trabalhar esse módulo é necessário que você tenha em mão compasso, tá? Pode ser esse com um lápisinho ou aquele mesmo com a sua própria ponta, mas desde que seja ajustado, bem apertadinho, não demais, mas de modo que dê para você regular. Ponta seca não pode ter sido batida no chão, porque ela amassa, então tem que ser a pontinha afiada, que é para quando colocar no papel ela não ficar se esvalando, né, correndo para um lado para outro. Firmeza e suavidade na hora de fazer o traço, né, com formar a circunferência ou arco de circunferência, beleza? Compasso. É necessário também que você tenha em mão os kits, tá? De desenho geométrico. Quais são os kits? Além do compasso, você pode ter consigo aí, ó, transferidor. Para a faixa do sétimo ano, o ideal seria um de 180, né? O meia volta aqui, ó, tá? Mas se você tiver um de 360, também funciona, tá? Só cuidar na posição dele para você não se confundir, ok? Você tem que ter também o jogo de esquadro, que eu tenho aqui o de caderno, né? Para trabalhar no caderno, que é pequenininho. Eu tenho o esquadro de 45. É chamado de esquadro de 45 porque ele tem esse ângulo aqui de 90 graus. Todos eles têm 90 graus, porém esses dois aqui é de 45, tá? E esse lado é igual a esse. Então aqui nós temos o esquadro de 45 e nós temos o esquadro de 60. Pode ser chamado de 30? Ah, nunca vi, né? Mas pode ser, porque esse ângulo aqui é de 30, esse aqui é 60, ok? Além disso, também tem a régua, tá? A régua também é um kit legal para você trabalhar. Na hora de posicionar, você já sabe, né, esse relevo da régua sempre para cima. Não aconselho vocês usar aquelas régua flexível ou colorida demais. O ideal é você usar uma régua transparente que dê para você ver através dela enxergar o papel, tá? Eu tenho também o material de quadro, que é o maior, tá? Esse aqui é o papel para você usar no caderno, e eu também uso o meu no caderno. O que eu tenho de quadro são esses dois, tá? Tenho o transferidor de 180 e eu tenho o esquadro aqui de 60, tá? Falta eu completar com o kit, com o esquadro de 45 e a régua, tá bom? Em breve terei ele completo. Beleza, então nós já vimos dentro do nosso assunto, módulo 2, nós vimos o que é um problema, tá? O que é a interpretação desse problema, ou seja, o enunciado verbal, que é a leitura desses dados, retirar os dados da questão a partir da interpretação dele, e depois nós temos o enunciado gráfico, que é onde você faz o borrão do exercício, e nós temos também o roteiro. O roteiro segue alinhado com a construção. Cada passo que você faz na construção, você registra no roteiro para dizer o que você vai desenhar primeiro. E nós temos aqui agora no quadro, olha no quadro aqui comigo, nós temos a quinta questão da página 28 do caderno de desenho aí, tá? Acompanhe então a leitura comigo aí no caderno de desenho de vocês, tá? Dados os pontos A e B e a reta R, obtenha um ponto X que é equidista de A e B e dista 2 centímetros da reta R. Presta atenção no que o enunciado quer, tá bom? Presta atenção no que o enunciado quer. Você pode até ler novamente aí, ó. Lê novamente aí. Olha a questão novamente aí. Dando os pontos
A e B e a reta R. Obtenha o ponto X que equidista de A e B, ou seja, tem a mesma distância de A e B e tem a distância de 2 centímetros da reta R. Então, preste atenção o que a gente quer. Eu quero um ponto que esteja em algum lugar nesse plano, que esteja a mesma distância de A e B e que esteja 2 centímetros dessa reta R aqui. Então, para eu saber aonde esse ponto está 2 centímetros da reta R e o que distam do ponto reta do lado B. Vamos em partes, tá? Vamos em partes. Vamos primeiro descobrir todos os pontos que equidistam da reta segmento AB. Então, eu vou traçar um segmento, pegar minha régua aqui, vou traçar um segmento aqui, AB, beleza? Eu traçando um segmento AB. Beleza, fechei o segmento AB. Agora eu quero todos os pontos que equidistam desses pontos, né? Todos os pontos que estão aqui no meio. Eu tenho um ponto que está bem no meio, que é chamado de ponto médio, mas esse ponto médio só é um. Eu quero todos, tá? Eu quero todos os pontos. E aí você pode usar o transferidor para fazer essa medida, ou pode usar o esquadro mesmo, né? Você mede o segmento, pega o ponto médio e traça uma reta perpendicular. Usando o esquadro, você vai pegar, por exemplo, você vai fazer um arco no teu esquadro, tá? Eu vou tentar adaptar o meu aqui, para que você faça com o seu aí dentro com o material, tá? Tentar adaptar o meu aqui, já eu volto. Fiz a adaptação aqui no meu pincel, fiz um ajuste técnico aqui, vulgo gambiarra, né? Para funcionar bacaninha. Tá? Como eu disse, ainda vou completar o meu kit. O que você vai fazer aqui? Ó? Você tem que ter o kit completo, porque o seu é mais fácil de encontrar. O meu dá um pouco mais de trabalho. O que você vai fazer primeiro? Primeiro nós vamos encontrar uma mediatriz. Professor, por que uma mediatriz? Porque a mediatriz é um lugar geométrico que contém todos os pontos que equidistam de A e B. É uma reta bem no meio, no ponto médio aqui, bem no ponto médio, de forma perpendicular. E você faz isso usando o compasso. Usando o esquadro, você já sabe, né? Mede daqui para cá, pega o ponto no meio e traça uma perpendicular nesse ponto. Usando o compasso é que você precisa aprender. Ponta seca do compasso em um dos vértices. Você pode escolher qual é um no primeiro, tá? No primeiro segmento. E aí você faz um arco mais ou menos assim. Beleza? Esse arco é um arco convencional de acordo com o tamanho do teu segmento. Não pode ser muito grande a ponto de sair do segmento e nem muito pequeno a ponto de nem chegar à metade, tá? Vamos verificar do outro lado como é que fica. Você vai vir com a posição do esquadro aqui, bem no ponto do segmento, e vai fazer outro arco, né? Você faz o arco aí, bacaninha, beleza? Feito o arco, qual é o próximo passo? Agora você vai traçar um segmento passando por esses dois pontos, ó. Passando por esse ponto aqui e por esse ponto aqui, tá? Você vai traçar um segmento aí passando por esses dois pontos. Então vamos usar aqui a régua para isso, tá? A régua, você pega a sua régua, bota lá, ó, marca os pontos certinho lá onde você traçou, tá vendo aí, ó? E aí você vai fazer isso, ó. Tá? A continuidade desse segmento, afinal de contas você precisa que ele seja um pouco maior, né? Porque o teu desenho condiz com isso, né? Beleza. Feito aí então. Esse segmento aqui, ó, esse segmento é chamado de mediatriz. Então a primeira coisa que você fez aí foi a mediatriz vou colocar só a sigla do segmento, né, a nomenclatura do segmento AB, tá? Segmento AB. E agora o que a gente vai fazer? Beleza, eu encontrei todos os pontos que equidistam de B, mas ele quer um único ponto que, além de ter a mesma distância de AB, de A e de B, ele quer que tenha a distância de 2 centímetros da reta R, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos então traçar uma reta paralela já é o suficiente, né? Tudo bem que eu posso traçar uma aqui e a outra aqui, tá? Vou traçar as duas para ficar tranquilo. Aí como é que faz a reta paralela? Essa eu vou fazer com esquadro, que é para ficar mais fácil para você visualizar como que é o procedimento, tá? Eu vou aumentar na escala em 10, então ao invés de 2 centímetros eu vou usar 20, e tá aqui a minha medida, né? Então eu vou só botar em 10 mesmo, tá? Vou botar em 5, vou botar aqui no 10, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Vou botar em 10 centímetros. Você vai medir 10 centímetros acima dessa reta, você tem que alinhar, ó. Você consegue perceber aí, ó? Você tem que alinhar aqui embaixo. E aí você marca esse ponto aqui. Aí você vai mais na frente na reta, a linha continua alinhada aqui, ó. Tá alinhadinho embaixo aqui, você consegue visualizar e marca mais o ponto aqui, tá?
E vou mudar de lado aqui, que é para você visualizar melhor o que eu estou fazendo. Vou para cá agora e vou medir aqui embaixo, ó, 10 centímetros também, tá? Eu vou alinhar aqui, tá alinhadinho bacana, ó. Então, vou medir 10 centímetros para baixo aqui também. 10 centímetros aqui. E aí, mais embaixo também, eu vou medir mais 10 centímetros. Para que isso? Para que isso? É para eu poder obter 2 pontos. Esses 2 pontos têm a mesma distância da reta R. Se eu obter os 2 pontos da mesma distância da reta R, eu posso traçar uma paralela passando por esses 2 pontos. Ó. Você vai botar a tua reta aqui, ó, a tua régua, tá? Talvez no desenho de vocês não fique tocando no segmento AB, porque esse aqui pode estar fora da escala do livro, tá? Então, eu tracei aí o segmento passando por 2 pontos que eu havia marcado. E aí eu marquei também aqui ao lado, ó. Junto aqui. Então, eu vou traçar mais um segmento aqui, ó. Traçar mais um segmento aqui. E esse segmento também é uma reta paralela à reta R, tá? Então, o que você fez depois? Vou botar destacado de vermelho para você ver em relação à reta que foram desenhadas, essas duas. Então, você vai desenhar retas paralelas à reta R. Duas retas paralelas, uma acima e abaixo. E aí, se a gente analisar direitinho, nós já temos o ponto que a gente precisa, tá? Nós precisamos de um ponto X, que é equidista de A e B, e que dista 2 centímetros da reta R. Como a distância dessa reta aqui, ó, a distância entre essa reta aqui e essa é 2 centímetros, no caso eu esqueci a escala maior, 5, né? Aqui também, ó, 10 centímetros. 2 centímetros, aliás. Aí no material de você vai usar a escala normal, tá? Botando 2 centímetros exatamente para fazer isso. Duas retas paralelas, uma acima medindo 10 centímetros de distância da reta e a outra abaixo. E aí o ponto que nós precisamos, ele está em 2 lugares, tá? Vamos pensar só de mente um. Vou pegar esse ponto aqui, ó. O ponto que você quer, que é o ponto X, ele fica no ponto de encontro entre a mediatriz do segmento AB e a paralela. Então, o ponto X é a intersecção entre a mediatriz do segmento AB e essa reta paralela que você acabou de desenhar. Então, como é que faz para encontrar esses pontos? Pessoal, primeira coisa, enunciado verbal. Leia a questão. Segundo, retire os dados. Terceiro, construa o enunciado gráfico. Quarto e quinto, faz de formas paralelas, junto, né? Um ao lado do outro. Roteiro e construção, tá? Aqui nós temos o roteiro, aqui nós temos a construção. O enunciado diz que era 2 pontos equidistâncias de A e B e 2 centímetros da reta R. Aqui nós temos, ó, esse ponto, ele tanto está essa distância aqui igual a essa aqui, da reta dos pontos A e B, e está também a 2 centímetros da reta R, ok? Está aí, então, os pontos localizados, certo? Até a próxima, se Deus quiser, faça o exercício do módulo e vamos em frente, tá bom? Aguarde mais recados na Agenda Edu, que sempre tem alguma informação lá útil para você trabalhar, ok? Abraço, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.